Convido à tribuna agora o general Girão, representando o PL do Rio Grande do Norte. General Girão, o senhor tem 5 minutos. Prezado presidente, deputado Charles, meu amigo deputado Luiz Lima, enfim, a todos que nos assistem, presencialmente ou virtualmente ou pela televisão, gostaria inicialmente, deputado Charles, de pedir que a nossa voz pudesse ter repercussão na voz do Brasil. Eu tenho uma demanda a falar aqui hoje em relação à gestão pública. Todos nós sabemos que o gestor público no Brasil precisa ser apoiado por emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares, quando chegam, são motivo de festa, deputado Luiz Lima. Eu coloquei no ano de 2019 para 2020, R$1.200.000 para construir um batalhão da Polícia Militar na cidade de Mossoró, que eu tinha morado lá, conheço bem as pessoas, e tinha esse pedido lá. O batalhão fica num galpão alugado às margens da BR-304. Galpão quente, um calor enorme, porque não é apropriado o local para hospedar a sede de um batalhão. Lá funcionam pessoas de serviço, armaria, instalações daqueles que não moram em Mossoró, que precisam pernoitar no batalhão, enfim, galpão alugado na BR-304 e custando um valor alto ao erário do estado do Rio Grande do Norte. Bem, 2019 para 2020, R$1.200.000. Este era o valor do batalhão a ser construído. A governadora Fátima, com a sua gestão desastrada, é parecido, né? Ela usa, como deputado Charles, ela usa lá no governo dela, ela diz que é a gestão que trabalha. Na verdade, é a gestão que atrapalha. O nome é parecido, mas ela confundiu isso daí. Talvez por ser professora, ela confunda os dois nomes, né? Atrapalha e trabalha. Não sei mais dizer direito, mas enfim, atrapalha. R$1.200.000 em 2020, aí somente em 2023, então 3 anos depois, eles conseguiram acertar o terreno onde seria construído esse batalhão. Ora, nós oferecemos ainda, e a Polícia Militar também pediu, que fosse na margem da BR-110, dentro da cidade, porque é um local de fácil acesso, fácil circulação, mas mesmo assim a governadora não se empenhou nesse sentido. O terreno é um terreno da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN. Tranquilo, um terreno que poderia ser colocado ali na lateral, mas, pasmem, parece que o conselho gestor da universidade não quis colocar dentro da área da universidade, que é enorme, um batalhão da Polícia Militar. Meus amigos, aí depois dizem que a gente reclama porque, né, a universidade estadual está lá e a gente não apoia. Não apoia por causa disso. A gente precisa ter, sabe, parceria, é preciso que aconteça isso aí. Mas a governadora não teve pulso, não teve ação enérgica e nem gestão. Na verdade, ela é o descaso com a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. O descaso levou a isso. Arranjaram um terreno lá atrás, fora da área de circulação. 2023, ora, o dinheiro foi colocado em 2019 para 2020, 3 anos. Aí a obra já custava R$1.200.000, foi esse o valor do edital. Agora, pasmem, a coisa é até cômica. É até cômica, merece sim piada na televisão do nosso país, porque é motivo de sorriso, de gargalhadas. Aí o edital foi aprovado e começaram a construção em 2023 para 2024. Vejam só, nós estamos em 26, dia 11 de maio. Visitei agora no último final de semana, sábado eu fui lá fazer um vídeo. O batalhão está colocado a parte de construção, as pinturas estão sendo acabadas. Aí depois de 3 anos e pancada, descobriram que não tinha muro. Não tem muro, simplesmente isso. O projeto não tem muro, M-U-R-O, muro. Isto é, o local não tem como ter segurança fechada porque não tem muro. Meus amigos, aí a obra parou. Mais uma vez a obra parou. Então vejam só, 6 anos. A incompetência não tem limite. Eu tenho falado isso daí, coloquei isso na minha fala e no meu texto que eu escrevi. A incompetência no Rio Grande do Norte não tem limites. A incompetência mata. Mata por quê? Porque a incompetência na saúde
faz com que as pessoas não tenham como fazer cirurgias. São quase, deputado Luiz Lima, Coronel Crisóstomo, quase 50 mil cirurgias, é a fila de cirurgias eletivas esperando. Aí tem gente com a crise de vesícula. É difícil demais. Eu fico dizendo aqui assim, aonde a gente vai parar? Concluir, senhor presidente. Onde é que nós vamos parar? Não vamos parar, não tem como parar. Só em Mossoró eu coloquei do nosso mandato quase 30 milhões. O prefeito que saiu agora para concorrer ao governo, que se considera um excelente gestor, não usou também 1,2 milhão, é o mesmo valor para colocar um sistema de vídeo monitoramento numa cidade que é permeada pelo novo cangaço. Então nós precisamos sim reagir. O Rio Grande do Norte precisa reagir. Esquerda nunca mais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Luiz Couto. Seguido o deputado Luiz Lima. Só para relatar que o discurso e a fala do deputado General Girão será retransmitido em todos os meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. O deputado Luiz Couto, do PT do Estado da Paraíba, com um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, quero saudar a fala firme, madura e responsável do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, que tem demonstrado serenidade, coragem política e compromisso com a democracia ao conduzir o nosso partido neste momento decisivo da história nacional. Edinho acerta quando afirma que o nosso desafio é reunir um amplo campo democrático em torno do presidente Lula, porque o que está em jogo, mais uma vez, não é apenas uma eleição. O que está em jogo é o destino do Brasil e o futuro da democracia e o rumo do nosso povo. E Edinho também diz algo importante: o PT não escolhe adversários, porque quem está do lado do povo não perde tempo escolhendo o inimigo que quer enfrentar. Quem está do lado do povo se prepara para enfrentar qualquer representante da extrema-direita, qualquer porta-voz do autoritarismo, qualquer candidatura que tente devolver o Brasil ao tempo do ódio, da mentira, da perseguição e do abandono social. E quero aqui dizer com toda clareza que defender o governo do presidente Lula é defender o Brasil real, é defender o Brasil do trabalhador e da trabalhadora, é defender o Brasil da juventude que quer oportunidade e defender o Brasil das famílias que querem comer, viver com dignidade, ter emprego, ter escola, ter saúde, ter esperança. A quem queira espalhar pessimismo, a quem queira transformar dificuldades momentâneas em sentença definitiva, a quem queira vender a ideia de que o povo já decidiu. Mas o povo, a política não é fotografia parada. A política é movimento. E Edinho, com certeza, acerta também quando afirma que esse quadro vai mudar, que é a avaliação do governo e a força da candidatura
do presidente Lula chegarão em outra condição, porque haverá disputa política, haverá esclarecimento, haverá confronto entre o projeto do país e o projeto da destruição nacional. Mas o povo brasileiro conhece Lula, conhece sua trajetória, conhece sua origem, conhece sua sensibilidade social e sabe bem quando o presidente Lula fala em futuro, ele não está falando de propaganda. Ele está falando da vida concreta. Ele está falando do emprego e de qualidade, especialmente para a juventude e para as futuras gerações, como Edinho Silva. Vou concluir, senhor presidente. E quero, com certeza, definir que o senhor presidente, quero aqui reafirmar com convicção o meu apoio à condução política do presidente Edinho Silva e a minha firme do governo do presidente Lula. Porque defender Lula, neste momento, é defender a democracia contra o fascismo. Defender Lula é defender a esperança contra o ódio. Defender Lula é defender emprego contra o abandono. Defender Lula é defender o povo contra os privilégios de sempre. Era isso, senhor presidente, pedindo a devida publicidade desse nosso pronunciamento nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. O deputado Crisóstomo tem um minuto que tinha pedido, Vossa Excelência? Não. Deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Charles. Presidente Charles, eu tive o prazer de acompanhar o governador Zema, o pré-candidato à presidência da República no Rio de Janeiro. Estivemos na cidade de Volta Redonda, Niterói. Mas o que me chamou muita atenção antes do lançamento de pré-candidatura de deputados estaduais e federais e do governador André Marinho no Rio de Janeiro foi a visita que a gente fez a Campo Grande, o maior bairro do Brasil, no Rio de Janeiro, com 410 mil habitantes, e essa reunião foi realizada na sexta-feira à noite na Associação Empresarial e Comercial de Campo Grande. Olha, o relato dos comerciantes do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que eu vou repetir, o maior bairro do Brasil, que tem uma população maior do que duas capitais, Vitória e Palmas. Então, é um bairro-cidade. Alarmados. Eles me disseram e disseram ao pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que nunca atravessaram um momento tão sensível para se manter empregos e para manter os preços compatíveis com a queda de rendimento do trabalhador brasileiro. Olha, o calçadão de Campo Grande é um dos pontos mais emblemáticos do nosso país, do ponto comercial e de emprego. E numa decisão agora que parte do Poder Executivo, sem discussão, da redução do 6 para 1, para 5 para 2, da redução de trabalho, de aumentar a necessidade de contratar funcionários, justamente vai estar aí, no lucro de pequenos e médios empresários, padaria, restaurantes, pequeno comércio, que tem 5 funcionários, 6, e vão ser forçados a contratar mais 2, mais 3. Olha, a informalidade vai aumentar, o desemprego vai aumentar. Ou a gente trabalha em conjunto com quem produz emprego nesse país, que são os pequenos e médios comerciantes,
Ou, ao invés de ter 50 trabalhadores, 50% dos trabalhadores hoje estão devendo. Olha o Desenrola 2, olha o Desenrola 1, que já estava em 15 milhões, passou para 30, depois para 50, 30 milhões no Bolsa Família. E o pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema, é empresário de ponta de linha. Transformou o que o seu pai deixou para ele com poucas lojas em 400 lojas no interior de Minas Gerais, com 5 mil funcionários. Então a conversa ali é muito próxima. Infelizmente, hoje a gente tem governadores, candidatos a presidente, que nunca deram emprego, que nunca estiveram ali na ponta de lança de atendimento ao cidadão no que ele quer. O brasileiro, ele quer ganhar bem. O brasileiro que sai daqui para trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, ele não quer ganhar $270 de salário mínimo, que é o mais baixo da América do Sul, que a gente só ganha da Venezuela. Exemplo que o brasileiro vai entender. Caixa de bombom da Garoto acabou de reduzir o peso de 250 gramas para 220 gramas. Coca-Cola está tirando das prateleiras a embalagem de 2 litros para 1 litro e 250. Isso se chama reduflação. É quando o consumidor paga a mesma coisa por uma menor quantidade. Agora eu pergunto, se nem a Nestlé e nem a Coca-Cola, que são 2 colossos empresariais mundiais, estão aguentando o Brasil, como é que uma padaria, uma lanchonete, um comércio pequeno vai aguentar? Olha, isso é cara crachá. E aí alguém vai falar comigo, ô Luiz, mas a Bolsa está batendo todos os recordes. A Bolsa está batendo recorde porque a Bolsa é futuro. Já está vislumbrando ali na frente, e as pesquisas estão falando que o presidente Lula vai ser derrotado na eleição. Isso é fato, é público e notório. A Bolsa está sendo positiva porque é uma visão futura. É uma visão futura. É uma visão de esperança. Olha, $270 de salário mínimo, poder aquisitivo lá embaixo. A picanha nunca teve um aumento tão alto. Inflação nos transportes, você que pega o ônibus em casa, você que trabalha com automóvel, você que vai de automóvel para sua casa e volta, olha quanto você está gastando. Olha a escola do seu filho, olha o plano de saúde que você não está mais conseguindo pagar. Poder aquisitivo do brasileiro corroeu. Foi uma grande oportunidade, eu peço 30 segundos e encerro. Destaco o governador Zema e pré-candidato à presidência da República no Rio de Janeiro, ouvindo tudo isso, e como é bom pessoalmente. Parabéns ao nosso pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, André Marinho, que é raro, tem o apoio do Romeu Zema, tem o apoio do Flávio Bolsonaro para lutar contra o soldado do Lula no Rio de Janeiro, que é o senhor Eduardo Paes, e boa sorte aos pré-candidatos a deputado federal e estadual. Pela primeira vez o novo vem com nominata completa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Tempo de liderança do PT, deputado Pedro Zay, do PT do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, deputado Charles Fernandes, que preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje o presidente Lula sancionou a lei em homenagem às vítimas da Covid-19, em memória e à história de mais de 700 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida. Tive a honra de propor este projeto de lei que hoje foi sancionado pelo presidente da República. Não foram 700 mil mortos da Covid, foram 700 mil mortes na negação da ciência, na negação da vacina, num crime contra a humanidade, cujo nome tem nome e sobrenome, o grande responsável pelo crime contra a humanidade, que riu das pessoas doentes, que riu dos mortos e que espalhou cloroquina em vez de vacina. Jair Bolsonaro e o seu governo e os seus ministros da saúde. Portanto, trazer a memória é trazer a denúncia contra um governo negacionista, um governo que tirou o direito das pessoas se vacinar.
como a enfermeira, deputada Érica, dizia: Bolsonaro, manda vacina. Tem muita gente nesse hospital e nós, profissionais, não fomos vacinados. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, manda vacina. E a vacina não veio. E ela, aos 36 anos, morreu e deixou uma menina de 5 anos. Isso se chama bolsonarismo, extrema-direita, negacionistas da ciência e da vacina. E ao mesmo tempo ver o presidente Lula avançando no SUS, avançando nas campanhas de vacinação, onde o ministro Alexandre Padilha dava o diagnóstico e tudo que foi feito nesses 3 anos e meio na saúde do povo brasileiro. Mais especialistas, 14.600.000 cirurgias só no último ano, financiamento do governo federal, farmácia popular, campanhas de vacina, como agora da dengue. É isso que se faz um Brasil melhor. Não a volta ao passado. Que moral tem um bolsonarista que sobe esta tribuna para falar da economia e do presidente Lula com aumento real de salário mínimo, quando vocês deixaram congelado por 7 anos depois do golpe? Controle da inflação, pleno emprego no país, Minha Casa Minha Vida, 3 milhões de famílias vão realizar o sonho da casa própria. Por isso, nada de retrocesso, continuar transformando esse país com o nosso grande presidente Lula. É nessa direção que nossa bancada está caminhando e comprometida. E não tem como não utilizar desta tribuna hoje de repercutir que os interesses de 2 organizações criminosas estão se esfacelando e o povo brasileiro está percebendo. A organização criminosa que tentou dar golpe à democracia, implantar ditadura, tentar assassinar presidente eleito, vice-presidente e ministro, Alexandre de Moraes cumprindo a Constituição, porque mudaram a lei no Senado e não voltou para a Câmara, foi para a sanção. Fizeram uma lei especificamente para um grupo específico, que a lei tem que ser geral, e depois voltou do veto, e pedaço do veto derrubaram e outro pedaço mantiveram. Total inconstitucionalidade, ilegalidade e vício legislativo. Parabéns ao Supremo, guardião da Constituição. E a outra organização criminosa que fizeram acordão para não investigar o Banco Master, Ciro Nogueira, denúncia na última semana de falcatruas e recebendo 500 mil reais de propina, e agora uma mansão de 22 milhões, logo vão investigar que os 6 milhões da mansão de Flávio Bolsonaro tem relação com o ex-presidente do BRB, tudo grandes mansões de milhões. Por isso que a gente está chamando de Bolsomaster. Dois interesses defendendo aqui 2 organizações criminosas. Investigação já, CPMI já do Banco Master, CPI para investigar o BRB e as falcatruas do Ibanez e do seu ex-presidente do banco, CPMI para investigar as demais bandalheiras, como no Rio de Janeiro, como dos aposentados e pensionistas, como os financiamentos de campanha para Jair Bolsonaro e última frase, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Cada dia que passa a gente denuncia quem são os corruptos, quem são as quadrilhas que se organizam neste país. CPMI já, e viva a democracia, e ditadura nunca mais. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!